Então, seja bem-vindo a mais um vídeo de treinamento de verbos irregulares. Olha o que você vai estudar. Você está estudando verbos irregulares. Por isso que está difícil. Você deve estar falando assim, Adriana, isso para mim é muito louco, minha filha. Eu nunca pensei que eu fosse falar tão difícil assim, né? A gente fala que o que a gente está estudando aqui, a gente não vê por aí, ninguém fala desse jeito, né? Infelizmente, o português que você está vendo aqui não é o português que você escuta por aí, né? Porque você está estudando verbos irregulares. Então, você está estudando comigo verbos irregulares. Você não está estudando os verbos regulares. Os regulares a gente nem estuda juntos. Adriana, como assim, minha filha? Eu não estudei com você aqui amar, beber. Eu não vim aqui conjugar hoje com você eu amo, tu amas, ele ama. Isso aí já foi. Você está estudando comigo verbos irregulares, que são verbos difíceis. No dia a dia é difícil. Ali você vê quantos erram, né? O guarda deteu ou deteve o ladrão? Né? Eles se ateram ou eles se ativeram? Eles proporam ou eles propuseram? Todos esses são verbos irregulares. Se eu vir, se eu advir ou se eu advier. Não é assim? Então, tudo isso dá dúvida. Então, entenda que você já está no meio do problema. E aí, para solucionar o problema dos verbos irregulares, eu criei a metodologia que você viu, que é partir dos amigos, partir dos líderes para os amigos. Então, em verbos irregulares, o que você aprendeu? Você aprendeu que existem os líderes, isso é uma forma de facilitar a sua vida. Estudar por líderes e bons amigos. Aí, na aula passada, nós aprendemos a conjugar os líderes por, ter, ver e vir. Lembra? Então, nós estudamos os líderes, por quê? Porque eles são irregulares. Os líderes são verbos problema. E eu até falei para você, dever de casa, conjugue. Sente-se para conjugar cada um deles, lembra que eu falei? Porque eles são irregulares. E aí você aprendeu que dos líderes, você chega aos bons amigos dos líderes. Como assim bons amigos, Adriana? Por exemplo, em prova, não vai vir o por, vai vir o propor, o depor, o compor. Então, é para essas questões que eu estou te preparando hoje. Para as questões que não vão pedir o ter, vão pedir o abster, o conter. Questões que não vão pedir o ver, vão pedir o rever. Questões que não vão pedir o vir, vão pedir o advir. Entendeu? Então, esses verbos já são muito difíceis. Entenda, você não começou pelos verbos fáceis. Estou falando isso porque você deve estar pensando, nossa, a Adriana falou que ainda vem os difíceis. Vem uns que são piores. O verbo aderir, o verbo haver, virão hoje uns piores. Mas esses já são difíceis porque são irregulares. E aí, o que você aprendeu comigo? Você aprendeu como escapar deles em prova. E agora nós vamos aplicar. Antes da gente aplicar, então agora a gente vai fazer exercícios só de verbos irregulares, só exercícios e questões de todas as bancas, VUNESP, FCC, FGV, SEBRASP, de todas as bancas, seguindo essa lógica que eu te ensinei, sair do líder e ir ao amigo. Apareceu o amigo. Adriana, por que você chama de amigo, minha filha? Amigo, bons amigos. Que brega. Não, eu chamo pelo seguinte, porque quando você olha para esses verbos, eles te dão boas notícias. Quando você olha para o propor, você olha para o propor, aí você fala assim, ah, que fofo, propor é pôr. O propor é uma boa notícia. O depor é uma boa notícia. Você olha para o depor e você fala, ah, é fácil, é só pensar no pôr. Por isso que eu os chamo de bons amigos. Entendeu? Bons amigos porque eles trazem boas notícias. E hoje você vai conhecer os falsos amigos, que são aqueles que enganam. Você não pode confiar. Mas nesses você pode confiar. Nos bons amigos você pode confiar. Como assim confiar? Você olha para eles e pensa no líder e vai dar tudo certo. Mesmo que você estranhe. Você fala assim, que estranho. Propuseram. Aí, eu vou te dar um passo a passo para a gente resolver esses exercícios e questões. Esse passo a passo vai ser nesse início. Eu queria que você colocasse numa folhinha ao lado,
para eu não ter que ficar repetindo depois. Então, pegue uma folha aí e escreva o passo a passo para resolver questões de verbos irregulares. Porque aí depois você vai usar esse passo a passo, com o tempo você não vai mais precisar dessas rodinhas de bicicleta. Você vai largar. Mas, no início, para quem não... Porque quem sabe não precisa nem estar aqui. O cara que sabe que é supuseram e não suporam, ele não precisa estar aqui. Eu tô aqui para o cara que ainda precisa de rodinhas. Então, você vai pegar lá um papelzinho e vai escrever os 255 passos. Mentira, são só 4 passos. 4 passos. Eu vou colocar aqui, ó, num cantinho, deixa eu ver se eu acho. 4 passos. Vou escrever aqui, ó, peraí. 4 passos. E a gente vai usar esses 4 passos até a última questão de concurso, tá bom? Então, por isso que seria bom, você não quer me meter no seu material não, mas coloque aí ao lado para não ter que ficar voltando as páginas, tá bom? Então, coloque aí os 4 passos para quê? Para resolver, ó, resolvendo questões de verbos irregulares, que são os verbos que mais caem em concurso. Entenda que a gente resolvendo isso, a gente resolve... Cara, por incrível que pareça, 70% das questões são disso, de verbos. O resto eu vou ensinar porque eu tenho que ensinar, mas o que cai mesmo é isso aqui, entendeu? Então, com esse passo a passo, depois você vai caminhar sozinho, tá? Então, vamos lá. 4 passos. Posso ir? Então, vamos embora. Ó, primeiro passo. Primeiro passo é jogar o verbo. Ó, jogue. Eu vou escrever mesmo de maneira simples, tá? Jogue o verbo para o infinitivo. Então, escreva aí esse primeiro passo. Antes de eu ir ao próximo, eu vou aplicar cada passo com você, tá bom? Tá com zoom? Tá cortando os slides? O quê? Vocês não estão conseguindo ver isso, não? Estão conseguindo? Tá? O que que tá com zoom? Tudo bem aí, gente? Estão enxergando? Não, Dri, a gente não quer copiar. Mentira. Ah, tá. Depois eu volto. Beleza. Ó, jogue o verbo para o infinitivo. Tudo bem? Então, tá tudo bem. Estão conseguindo, né? A frase toda tá aí. Beleza. Então, vai. Tá bom. Então, fechou. Então, vamos lá. Jogue o verbo para o infinitivo. Então, a primeira coisa que vocês vão fazer é jogar o verbo para o infinitivo. Eu vou fazendo devagar, tá? Mesmo que vocês sejam mais rápidos do que eu, no início eu vou fazer devagar, depois eu vou acelerar. Mas agora eu vou começar devagar, tá? Então, vou começar, a gente está na frase 20. Coloque o passo a passo aí ao lado e vamos logo para a primeira frase. A cada passo, a gente vai exercitando, tá bom? Então, frase 20, ó. Primeira coisa que a gente faz é jogar o verbo para o infinitivo. Como esse é um exercício de fixação, ele já está no infinitivo. Você vai ver que nas questões ele não vai estar. Então, esse primeiro passo eu nem preciso fazer, porque o verbo já está no infinitivo. Tá vendo? Ele já está. Então, o primeiro passo é jogar o verbo para o infinitivo. Nas questões de concurso, você vai precisar desse primeiro passo, porque nas questões a banca não vai dizer esse é o verbo deter, esse é o verbo repor. A banca vai logo colocar o verbo lá, tá? Então, esse é o primeiro passo. Segundo passo. Primeiro passo eu não preciso fazer nesse exercício aí. Vamos para o segundo passo. São só 4 passos. Segundo passo. Segundo passo é pense no líder. Pense no líder. Como assim pensar no líder? Pensar naquele verbo cognato, verbo de mesmo radical. Líder é um verbo fácil. Líder. Adriano, o que é líder mesmo? Líder é verbo fácil que ajuda o difícil. Essa foi uma terminologia que eu criei, por isso que você não deve saber o que é, porque quem inventou fui eu. Você não leu isso em livro nenhum. Mas ele te ajuda, ó, verbo fácil que ajuda o difícil, ajuda a conjugar o difícil. Cara, esse negócio salva. Olhar, pensar no líder. O que eu vou fazer, então, para facilitar a sua vida é mostrar líderes. Porque líder é um verbo que você não erra. Ter, ver, vir e pôr são verbos que você não vai errar. E hoje você vai ver outros líderes. Por exemplo, você vai ver o líder do reaver é o haver. Então, para conjugar o reaver, então, para a prova, você só precisa decorar os líderes. Você entendeu como eu posso encurtar esse teu estudo? Porque você se compromete com os líderes e o resto segue.
Os outros vão seguir os líderes. Então, líder é um verbo fácil que ajuda a conjugar o difícil. Você vai pensar no líder. Nesse caso aqui, então, voltando aqui para a frase 20, qual é o líder? Deter. O líder, esse aqui é um bom amigo. Ou seja, é fácil achar o líder dele. É fácil achar o líder dele. O líder dele é ter. Deter é ter. Pronto, achei o líder. Depois, tudo bem? Pensei no líder. Pensei. O líder é ter. Agora eu vou para o terceiro passo. São só 4 passos. Terceiro passo. Depois de eu pensar no líder, aí vem o passo mais importante. Sabia que os mais importantes são esses, o 1 e o 3? Cara, os mais importantes são o 1 e o 3, você vai ver. Coloque aí, porque depois você vai ver como a ficha vai cair. Você vai falar, cara, a Adriana tinha razão. Os passos mais importantes a serem tomados são os passos 1 e 3. Ó, o passo 3 é acomodar o líder na frase. Esse passo, ele é fundamental, porque se você errar aí, ferrou. Acomodar o líder na frase. Como assim acomodar? Então, anote aí. Acomodar o líder na frase. Então, vamos lá. Passo número 1. Jogue o verbo para o infinitivo. Passo número 2. Pense no líder. Líder é verbo fácil, cognato, da mesma família, do mesmo radical, que ajuda a conjugar o difícil. 3. Acomodar. Deixa eu só colocar acomode. Acomode, porque senão não vou gerar paralelismo semântico. Espera aí que eu tenho toque com paralelismo. Acomode, tá? É porque eu coloquei todos no imperativo, então eu vou colocar esse no imperativo também, tá? É toque de professor de português, tá bom? Você pode deixar se você quiser acomodar, mas eu preciso trocar para manter o paralelismo. Acomode o líder na frase. Então, esse é o terceiro passo. Acomode o líder na frase. Esse é o passo mais importante. Por que mais importante? Porque eu fui percebendo que quando os alunos conjugavam verbos nas questões de concursos, o grande problema é que os alunos demoravam muito. Eu fui percebendo que o problema de questão de verbos em concurso talvez nem fosse o assunto em si, mas o tempo que se levava para resolver. Porque eu percebia que o cara, ele ia conjugando o verbo desde o presente. Ele, por exemplo, a banca pede o verbo provir no mais que perfeito. E aí, a pessoa vai desde o presente. Peraí. Verbo provir. Então, eu provenho. Tu provens. Ele provém. Até chegar ao mais que perfeito. O grande problema, às vezes, veja se isso acontece com você, para não acontecer, é você não tem que ir até o presente do indicativo. Você tem que ir diretamente àquele tempo que a banca pede. E aí, para evitar essas delongas, para evitar que você vá desde o início, é só acomodar o líder, porque aí você não precisa conjugar desde o primeiro tempo, desde o presente. Então, como assim acomodar o líder? Então, ó, olhe para cá. O líder não é verbo ter? Então, vamos lá, ó. Vem aqui a frase 20. Os fiscais, eu estou no pretérito perfeito. Pretérito perfeito ainda tem essa rodinha de bicicleta aqui, que é colocar o ontem no pretérito perfeito, né? Ontem, eu vou colocar essa rodinha aqui, você talvez nem precise mais disso, mas eu estou colocando. Ontem, os fiscais, acomodar o líder é não ter que conjugar o líder desde o início. Eu tenho, tu tens, ele tem. É logo acomodar aqui com esse sujeito na frase e com esse sentido de pretérito perfeito. Então, como é que vai ficar? Os fiscais tiveram. Ontem eles tiveram. Ontem os fiscais tiveram. Pronto. Aí, acomodei o líder na frase. Aí eu vou para o último passo, que é troque o líder pelo verbo pretendido. Não parece receita de bolo? Isso aqui é receita de bolo, gente. Troque o líder pelo verbo pretendido. Então, essa foi uma forma lógica que eu encontrei de ensinar o candidato ali, o aluno, a resolver questão de verbos, que às vezes parece ser algo muito louco e fluido, mas que não é. Se você seguir essa lógica, claro que com o tempo você não precisa ir passo 1, passo 2, passo 3, passo 4, se você conseguir pensar assim, você vai ver como vai ser mais segura a resolução da questão, entendeu? Então, o último passo, eu vou aplicar aqui contigo o último passo, para a gente poder agora continuar exercitando. Ó, então, vamos ao último passo. Então, o último passo é
Os fiscais, ó, tiveram. Agora eu vou trocar pelo verbo que eu quero. Os fiscais detiveram. Os fiscais tiveram. Os fiscais detiveram. Tudo bem? É claro, repito que com o tempo, ou talvez você já esteja assim, fazendo sem precisar ir desde o início, entendeu? Mas eu vou com você hoje, desde o início, tá bom? Então a meta agora é terminar esses exercícios de fixação, terminar essas frases e depois vamos da questão 1, que é VUNESP, até a 14, que é CESP. Vamos resolver 14 questões de concursos de verbos irregulares, seguindo essa lógica. Tá certo? Então vamos embora lá. Vem. Questão, aliás, frase 21. Vai. Primeiro passo. Jogue o verbo para o infinitivo. Já está. Segundo passo. Pense no líder. Repor é pôr. Terceiro passo. Acomode o líder na frase. Acomodar o líder é... Peraí, deixa eu ver qual é o tempo. Futuro do pretérito. Futuro do pretérito é uria. Futuro do pretérito é uria. Então, vamos lá. E o sujeito é funcionários. Funcionários. Então, peraí. Então, os funcionários... Estou acomodando o líder. Os funcionários poriam. Tudo bem? Poriam, é futuro do pretérito, é uria, poriam. Então, os funcionários reporiam. Reporiam. Tudo bem? Foi, reporiam. Todo mundo pegou aí? Foi? Então, vamos. O tempo verbal já está aqui, tá? O tempo verbal já está aqui, você não precisa nem adivinhar, ele já está aí, tá? Frase 22, vamos, você vai, você consegue. Frase 22, os autores, tá, beleza, o verbo é. Então, vamos primeiro, passo a passo. Primeiro passo, jogue o verbo para o infinitivo. Já está no infinitivo. Segundo passo, pense no líder. O líder é por. Supor, o líder é por, tá, beleza. Terceiro passo, acomode o líder na frase. Acomodar é a parte mais importante, eu tenho que tomar cuidado com isso agora. Ó. Os autores, o sujeito é autores, o tempo já está aqui, ó. Presente do indicativo. Presente do indicativo é o hoje. Use as rodinhas da bicicleta que eu te dei, ó. Presente do indicativo, hoje. Os autores, então vamos colocar o verbo pôr aqui, ó. Hoje os autores põem. Hoje os autores põem. Último passo. Troque o líder pelo verbo pretendido, é o quarto passo. Troque o líder pelo verbo pretendido. O verbo pretendido é supor. Os autores supõem. Tudo bem? Futuro do pretérito é esse iria. Ó, futuro do pretérito, a rodinha da bicicleta é uria. Ele tem terminação uria. Se eu fosse você, eu... Futuro do pretérito é sempre assim. Se eu fosse você, eu beberia, comeria, uria, tá? Então vem, 23. Ó, conter. Todo mundo comigo aí? Conter. Adriana, isso tudo é verbo irregular, né? É, tudo verbo irregular. Conter, vai. Conter, o líder é... Então, ó, primeiro, jogue o verbo para o infinitivo. Já está. É um exercício de fixação, é mais fácil, já está no infinitivo. Segundo passo, pense no líder. Líder é um verbo cognato, de mesma família, tá? Então, vem, ó, conter é ter. Terceiro passo, acomode o líder na frase, acomode. Ó, presente do subjuntivo. Qual é a rodinha de bicicleta do presente do subjuntivo mesmo? Qual é a rodinha? Presente do subjuntivo é aquele que eu uso o que. Coloque as rodinhas, aqui os macetes, ó. Que. Então, peraí, ó. Que. Então, eu quero o verbo ter, terceiro passo. Acomode o líder na frase. Acomodar o líder é ver o tempo em que ele vai ficar e achar o sujeito dele, ó. Precisa de um produto que... Ó, o sujeito é o produto, esse que está retomando produto. Produto que tenha. Que eu tenha, que tu tenhas, que ele tenha. Que eu tenha, que tu tenhas, que ele tenha. Adriana, eu tenho dificuldade com os tempos, então coloque as rodinhas aqui ao lado. Presente do subjuntivo é o que? É o que? Entendeu? Eu sei, tem aluno que tem dificuldade até com o tempo. Fala assim, Adriana, eu não sei nem quando me pedem o pretérito imperfeito, eu nem sei o que é isso. Por isso que eu tô dando as rodinhas de bicicleta aí para você colocar ao lado. Então, ó, que? Presente do subjuntivo é o que? O produto que tenha. Então, o produto que contenha, o produto que contenha glúten. Tudo bem? Foi isso aí. 24, frase 24. Primeiro passo, jogue o verbo para o infinitivo. Já está. Provir.
provir. Vou com você, vou com você. Para quem ainda tem dificuldade, é só continuar fazendo sem parar. Esse é o verbo provir. Provir, primeiro passo é jogar o verbo para o infinitivo. Já está. Segundo passo, pense no líder. Qual é o líder dele? Líder é um verbo fácil que te ajuda a conjugar o difícil. O líder do provir é o vir. Beleza. Tá, agora terceiro passo. Acomode o líder na frase. O que é acomodar? Acomodar é ver o tempo. Qual é o tempo? Tenho dificuldade com o tempo. É só usar as rodinhas. Ó, o pretérito perfeito é o ontem. Ontem. E engenheiros é o sujeito. Então, vamos ao terceiro passo. Acomode o líder na frase. Os engenheiros vieram. Vieram. Entendeu? Então, os engenheiros provieram. Provieram. Tudo bem? Rodinhas de bicicleta, eu vou te dizer... Alguém no chat falou que rodinhas de bicicleta são essas. Rodinhas de bicicleta são os macetes que eu dei e que eu vou continuar dando toda hora, por isso anote, de como você começa a conjugar cada tempo, quando você não souber começar. O presente do indicativo é o hoje. Quem puder aí no chat, coloque as rodinhas da bicicleta para os tempos verbais, para ajudar os colegas que estão chegando, hein? Valendo um brinde, que depois eu penso qual é. Ó, presente do indicativo é o hoje, pretérito perfeito é o ontem, o imperfeito é o antigamente. Então, rodinhas de bicicleta vão te ajudar a pensar no tempo rapidamente, porque tem gente que não sabe nem que tempo é, não sabe como começar, tá bom? Então, as rodinhas te ajudam a começar a pedalar. Ou seja, ontem eles vieram, ontem eles provieram. Isso aí. 25, vem. 25, primeiro passo, passo a passo, vai. Primeiro passo, jogue o verbo para o infinitivo, já está. Jogue o verbo para o infinitivo, já está no infinitivo. Segundo passo, pense no líder. Pense no líder. O líder é vir. Terceiro passo, acomode o líder na frase. A prefeitura é o sujeito. Futuro do presente é o amanhã. Futuro do presente é amanhã, né? A rodinha de bicicleta do futuro do presente é amanhã. Amanhã eu beberei, amanhã eu comerei. Amanhã a prefeitura. Terceiro passo, acomode o líder na frase. Virá. Amanhã a prefeitura virá. Agora, troque pelo verbo que você quer. Amanhã a prefeitura intervirá. Intervirá. Tudo bem? Tá? Então, tá preparado agora para irmos? Frase 26, que é a última. Vamos para a última. Tá preparado? Então, ó, rodinhas de bicicleta, para quem se enrolou aí, ó. Presente do indicativo é o hoje. Pretérito perfeito é o ontem. Imperfeito é o antigamente. Ó, o pretérito perfeito é ontem, o imperfeito é antigamente. O mais que perfeito é o urá, bebera, comera. Futuro do presente é amanhã. Amanhã eu beberei e comerei. Futuro do pretérito é uria, beberia, comeria. Presente do subjuntivo é o que. Imperfeito do subjuntivo é o se. E o futuro do subjuntivo é o quando. Que, sei, quando. Tá? 26. Se os viajantes... Vamos embora fechar o exercício de fixação. Se os viajantes... Agora, eu vou... Primeiro passo. Jogue o verbo para o infinitivo. Já está. Segundo passo. Pense no líder. Líder, ó. Antever. Antever, o líder é ver. Você entendeu por que esses verbos antever, provir, rever são bons amigos? Porque eles se conjugam como líderes. Então, ó, ele é igual ver, beleza, tá dominado. Tá dominado, você vai acertar. É só pensar no ver. Terceiro passo, acomode o líder na frase. Na hora de acomodar, eu vou procurar o sujeito, viajante, e o imperfeito do subjuntivo. Imperfeito do verbo ver, presta atenção, é ver, não é vir. Cuidado, porque muita gente confunde o ver com vir. Então, na hora, você vai ficar, ó,
Se, ó, o imperfeito do subjuntivo é o se. Deixa eu colocar aqui o se, a rodinha do se. Se, aí é, ó, é ver, não é vir. Então, se os viajantes vissem. Se fosse vir é que seria viessem. Mas ele está falando de ver. Então, se os viajantes vissem. Pronto, essa é a parte mais importante. Acomodar o líder na frase. Agora, última parte. Último passo. Troque o líder pelo verbo que você quer. Entendeu por que com esse passo a passo vai ficar muito melhor? Muito melhor? Anotou? Colocou aí ao lado? Agora, parede. Questões de concursos. Já te dei as rodinhas da bicicleta. Já te peguei no colo. Já te dei amor. Agora vou te jogar, sabe-se lá onde. Vambora. Mentira, tá? Eu vou do seu lado. Fica com medo, não.